Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Agora de cara nova, saí do meu quarto, agora num estúdio mais apropriado. E hoje, para dar esse reset no canal, sair um pouco dessa teoria mais pesada do mercado financeiro e falar de um assunto um pouco mais light, falar do mindset dos grandes bilionários para ter sucesso no mercado de ações. Bom, a primeira ideia que a gente precisa entender da cabeça dos grandes bilionários é que eles não entram em ações, não compram ações de empresas para comprar ela na baixa e vender ela na alta. Eles compram ações para realmente tirar elas do mercado. Então, uma vez que eles compraram aquela ação, ela não mais vai voltar para o mercado, nunca mais. A ideia por trás disso é comprar sempre ações de empresas de setores perenes, empresas bem consolidadas, que estejam ainda em crescimento ou pelo menos sem qualquer possibilidade de quebrar nos próximos 100, 200 anos e que paguem bons dividendos. Até para citar Luiz Barsi, patrimônio é ego, o que vale são os dividendos. A grande ideia por trás disso é que não importa o quanto dinheiro você tem em caixa, se esse dinheiro não estiver te rentabilizando mensalmente uma quantidade substancial, uma quantidade confortável, isso não vale de nada. Não importa se você tem 1 milhão, 1 bilhão, não interessa. Se você não estiver recebendo mensalmente por esse dinheiro, não representa muita coisa. Então, para a gente começar a entender um pouco desse mindset, o primeiro passo na determinação dessas ações é realmente ver a empresa em si, os números da empresa. Então, eles veem se a empresa tem bons números, se os fundamentos dela são sólidos. Por exemplo, o Banco do Brasil. Banco do Brasil é uma empresa que está no mercado há mais de 200 anos. Se eles não quebraram até agora, passando por tudo que eles passaram, desde lá de 1800 e bolinha que eles foram fundados, a chance deles quebrarem daqui para frente é muito baixa. Então, é uma empresa extremamente bem consolidada, que dá lucro, que ainda tem alguma possibilidade de crescimento, de melhora das suas margens e que paga bons dividendos. Então, a ideia é aproveitar momentos de baixa do mercado para acumular realmente o máximo possível de ações de boas empresas. Então, quando temos momentos de baixa no mercado, enquanto a maioria das pessoas entram em desespero, entram em parafuso, os grandes bilionários entram em festa, porque eles entendem não como um derretimento do seu próprio patrimônio, eles entendem como um desconto em suas ações preferidas. Então, normalmente é feita a determinação de um preço justo da ação em cima dos números da empresa, e em cima desse preço justo é determinado um preço teto para compra. Qualquer momento que a empresa estiver acima disso, é mantido aquilo que tem e não se compra mais. Compram-se outras empresas que estejam ainda dentro de uma boa margem. A partir do momento que vem um momento de crise, vem um momento negativo para o mercado e essa ação começa a descer, entrou de novo naquele alvo de compra, eles compram novamente para acumular o máximo possível dessas ações. A ideia por trás desse preço-alvo, esse preço teto de compra, é manter o dividend yield em um valor confortável. Porque o dividendo ele não é diretamente relacionado ao valor de mercado da empresa. Ele é diretamente relacionado ao lucro que a empresa vai repassar. Então, se o lucro da empresa tem uma constância, os dividendos que ela vai pagar também vão ter essa constância. Então, a relação do preço de mercado com o dividendo determina o percentual de dividend yield que essa empresa paga. Então, cada um com sua estratégia determina o que seria um bom dividend yield para a sua própria carteira e determinam-se preços-alvo, preços teto de compra. Algumas empresas brasileiras que a gente vê que têm possibilidade para seguir essa estratégia são empresas, de novo, muito bem consolidadas, então algumas estatais, porque elas já passaram por muita coisa, já passaram por décadas, às vezes até séculos de N crises, N momentos negativos da economia, e elas continuam sobrevivendo. Empresas do setor elétrico, um dos setores perenes, porque são empresas que têm concessões muito grandes. Então, uma empresa que conseguiu uma concessão, exemplo, esse ano, ela provavelmente vai ficar em operação nessa mesma concessão pelos próximos 20 anos, talvez. Normalmente são períodos absurdamente longos de concessão. E como elas têm um monopólio quase naquilo que elas estão fazendo, né, com sua concessão, elas não têm muita competição. Então, empresas de energia, como eu mencionei, elas têm toda a rede de transmissão inteira delas.
Então, mesmo que aconteça alguma coisa com o país, com a economia, elas vão continuar transmitindo, vai continuar passando energia, e mesmo que corte, né, que diminua o consumo de energia, a infraestrutura ainda vai estar lá. Então, as taxas de infraestrutura ainda vão ser cobradas, normalmente. Então, é esse o lado que a gente tem que olhar quando a gente pensa numa estratégia de longo prazo. E esse é um outro ponto muito crítico na estratégia dos bilionários. É o longo prazo. Como eles vão acumulando o máximo possível de ações de boas empresas, eles visam décadas à sua frente. Então, começo comprando ações hoje, elas vão me pagando dividendos, eu vou reinvestindo esses dividendos, e aí elas continuam pagando dividendo em cima daquilo que eu vou acumulando. Então, todo mês que eu consigo aportar alguma coisa, mais o dividendo que eu reinvisto, isso vai gerando um crescimento exponencial. No começo é uma curva lenta, justamente porque o fator exponencial ele é baixo, digamos assim, porém tem um certo momento que cria essa inflexão na curva, né? Que aí realmente a gente vê o que a gente entende como um crescimento exponencial. Então eles visam aí décadas à sua frente, coisa de 20 anos, 30 anos. Por isso que tem que ser entendido como uma carteira previdenciária. Você vai começar a fazer hoje para quando você for se aposentar, você ter uma renda passiva digna, uma renda passiva que consiga te manter. Bom, então, com relação a dividendos de um modo geral, existem pessoas que gostam somente de ações, existem pessoas que gostam de ações e fundos imobiliários. Eu, particularmente, eu sou adepto de tudo. Para mim, não tem investimento ruim. Existem investimentos mais ou menos oportunos dependendo daquele momento que está passando. Então, muitas vezes, em momentos de crise, alguns fundos imobiliários são prejudicados porque a gente tem imóveis sendo deixados vazios, menos pessoas alugando, às vezes algumas lajes corporativas perdendo inquilinos, e aí eles param de repassar seus dividendos. Porém, tem momentos onde a economia está boa, que esse crescimento de fundos imobiliários e as suas infraestruturas é absurdamente grande, e os repasses de dividendo também são absurdamente grandes. Então, para cada momento econômico, a gente tem investimentos mais ou menos oportunos. O ideal é sempre ter uma diversificação. Então, dentro da sua carteira de ações, ter ações de setores distintos que não vão ser abalados por um mesmo fenômeno, uma mesma notícia, sejam estatais, de setor elétrico, saneamento, petrolífera, enfim, setores distintos. Sejam não estatais, empresas já consolidadas de setores distintos também, que não vão ser prejudicadas caso aconteça alguma coisa naquele setor, para você sempre ter uma segurança, você sempre ter um lastro. Se uma ação sua te prejudicar de uma forma, de parar de passar rendimentos no médio, curto prazo, as outras continuam te mantendo boiando nesse cenário, né? Flutuando nesse cenário. E aí depois o cenário volta a se normalizar e aquela que estava te pagando menos volta a te pagar, assim como os fundos imobiliários. Tenha sempre uma diversificação boa, fundos logísticos, fundos de shopping, enfim, N possibilidades de fundo. E agora, esse ano, entrando em bolsa, a gente tem os FIAGROS, né? Os famosos fundos de investimento agro que estão surgindo. É novo, não é uma coisa que ainda está bem consolidada no mercado, é algo extremamente novo. A lei que possibilita o FIAGRO a existir surgiu há aproximadamente um ano, então está surgindo agora. A gente tem só 20 fundos imobiliários na bolsa, listados em bolsa no momento da gravação desse vídeo. Então é algo que está crescendo e é algo que tem muita possibilidade de crescimento. É um mercado que corresponde a 25% do PIB brasileiro e está começando agora a ser listado em bolsa. Então é mais uma possibilidade de diversificação para sua carteira. Lembrando, pense no longo prazo, pense em diversificação e pense nos dividendos. Juros sobre juros, uma hora vai fazer uma diferença muito grande na sua carteira. Tenha também alguma coisa separada para as oportunidades. Existe uma empresa que tem uma possibilidade explosiva de crescimento. Beleza, não existe investimento ruim, mas existem investimentos mais ou menos oportunos naquele momento. Crescimentos potencialmente explosivos também são de empresas potencialmente destrutíveis, né? Que podem virar pó a qualquer momento. Então tem um percentual pequeno da carteira. Eu, particularmente, penso no longo prazo, penso nos dividendos, penso em ações, fundos imobiliários e fundos agrícolas.
Eu não tenho preferência, eu gosto de tudo, desde que tudo me tenha uma rentabilidade favorável, uma rentabilidade boa. Para mim, tudo é válido. Dividendo é dividendo, provento é provento. Então, uma boa empresa com bons proventos e com boas perspectivas, para mim, tá valendo. Obrigado a todos, deixa o like, comenta, fala se preferem agora o novo cenário ou não e compartilhem com todo mundo. Até o próximo vídeo. Valeu!